E agora eu quero dar alguns exemplos de servos do Senhor que não tiveram princípios. Um exemplo é em Gênesis capítulo 16, versículo 2, onde vem falar de Sara. Gênesis 16, o 2. Vem falar então, Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma a minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abraão atendeu à sugestão de Sarai. A palavra do Senhor vem dizer que Deus ele vem fazer uma promessa para Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação, que ele teria um filho, que a sua mulher teria um filho. Só que Abraão ele já era velho, sua mulher também velha, e eles não tinham condições de ter, aos olhos humanos, o seu filho por conta que ela se encontrava estéril. Ela não poderia por conta da sua idade. E a palavra só vem dizer que Sara, ela quis adiantar, muitas das vezes ela quis fazer o trabalho do nosso Deus e mandou que Abraão se deitasse com Agar para assim Agar ter um filho e assim cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Porém, quando Deus ele faz a promessa, ele mesmo vai realizá-la. Não adianta eu e você queremos adiantar, ou muitas das vezes queremos tomarmos as nossas próprias decisões, porque quem fez a promessa que vai cumprir. Então, se Deus fez a promessa, se aquiete, se acalme e tenha princípios. Sara, ela quebrou os princípios. Ela tinha a opção de fazer o certo, mas ela fez o errado. Mais um exemplo de pessoas que quebraram princípios foram Adão e Eva. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que vem dizer: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. A palavra do Senhor vem dizer que Deus ele proibiu Adão e Eva de comer o fruto daquela árvore. O fruto da árvore que estava no centro do jardim. Só que a serpente foi e enganou Adão e Eva, e assim eles comem aquele fruto. E assim eles desobedecem ao Senhor e quebram os princípios. Porque se Deus disse, olha, não coma, não era para eles ter comido. Mas eles decidiram tomar as suas próprias decisões e assim desobedeceram ao Senhor. Um exemplo de quebras de princípios é a desobediência. Mais um exemplo de um servo do Senhor que quebrou princípios é Pedro. Em João capítulo 18, versículo 10, vem dizer que Pedro ele corta a orelha de Malco. Malco, um soldado romano que tinha sido chamado para prender Jesus. A palavra do Senhor vem dizer, olha, nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. A palavra do Senhor vem dizer que a palavra do Senhor vem dizer que os soldados romanos tinham ido buscar Jesus, para que assim cumprisse a palavra que Deus tinha falado através dos profetas, que Jesus iria ser entregue aos soldados, que ali Jesus iria passar todo o sofrimento necessário, teria que passar a morte de cruz e ressurreição, para que hoje nós viéssemos ter vida. Só que Pedro, ele queria ser o bambambam, ele queria ser, muitas das vezes, o fortão. E Pedro foi e cortou a orelha de Malco, e Jesus disse, olha Pedro, não corta a orelha dele. Acaso não haveria de beber o cálice que o Pai me deu? Ali
Pedro estava querendo impedir o que Deus tinha para fazer na vida de Jesus, que era salvar a humanidade. E assim Pedro, ele começa a quebrar princípios, porque ele desobedeceu, ele tomou decisões que não eram para ser tomadas. Porque a palavra vem dizer, olha, quando alguém bater na tua face, dá o outro lado. Nós não devemos bater de frente, nós devemos amar. A palavra vem dizer, olha, amai aquele que vos persegue, amai o seu inimigo. Eu sei que é difícil, não é fácil amar aquele que nos persegue, mas a palavra só vem dizer, olha, amai. Então, se a palavra só vem dizer amai, é porque nós devemos amar. E ainda vem dizer, olha, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Além de amar, nós temos que amar aos outros como se nós estivéssemos amando a nós mesmos. Mais um exemplo de pessoas que quebraram princípios foram Ananias e Safira. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 e 2, vem dizer: Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso, também sua esposa, ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. A palavra só vem dizer que Ananias e Safira, eles vão ofertar o dinheiro da venda de uma propriedade que eles tinham vendido. Só que eles chegaram lá afirmando como se fosse o dinheiro de toda a propriedade, mas a palavra só vai dizer que aquilo só era uma parte, ou seja, eles queriam, além de enganar os profetas, queriam enganar o nosso Deus. Porque Deus não estava se importando com o fato da quantidade de dinheiro. Deus, ele estava se importando pelo fato que eles desobedeceram e quiseram enganar a Deus. Por isso, eles quebraram princípios. Mas um exemplo era os fariseus, que sempre estavam lá para questionar Jesus, para menosprezar Jesus. Glória a Deus, aleluia. E também um exemplo de um servo do Senhor que quebrou princípios foi Caim, onde ele mata o seu próprio irmão por inveja, por maldade. Ele mata o sangue do sangue dele, porque era o seu irmão. E assim Caim quebra princípios. Mais um exemplo de um servo que quebrou princípios foi Jacó. Em Gênesis capítulo 27, versículo 19, princípios também são normas ou regras que servem para orientar o comportamento de um ser humano. Mais vale sofrer cumprindo princípios do que viver uma vida sem princípios. Os princípios estão ligados à prudência, à retidão, à obediência, à sabedoria e à reverência. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero te dizer, não quebre princípios. Não quebre princípios. Espere o tempo de Deus. O tempo de Deus é melhor. E seja obediente, porque quebrando princípios você vai estar retardando a promessa que Deus fez em tua vida, e quebrando princípios você vai estar se afastando de Deus, se afastando da aliança que Ele fez contigo. Então seja uma pessoa de princípios. Que Deus te abençoe.